Alô, você garotinho, beleza pura, tranquilidade máxima 100%? Eu vou mostrar um vídeo agora que eu gostei bastante e espero que você goste também. Uma entrevista com o Kleber Lucas. Depois da vinhetinha aí você assiste, ok? Um abraço! Hoje eu quero falar sobre o vídeo que eu assisti da entrevista que o Rayan dos Santos fez com o Kleber Lucas, cantor gospel. Pouco tempo atrás, primeiro que eu sou muito fã dele, sempre gostei das músicas dele. Há pouco tempo saíram uns comentários aí que eu não cheguei a ler nada, não vi nada, mas me contaram um monte de coisa aí. Pastor evangélico foi em negócio de candomblé. Aí sabe como é que é, né? Críticas, porque não pode. Não tô querendo falar de religião de ninguém, nem mal nem bem. Cada qual tem sua crença e... Bom, mas as pessoas gostam de falar. Tipo assim, o cara ele começa a carreira humilde, indo para as igrejas evangélicas. Aí depois, quando fica famoso, aí os caras andam cheios de segurança, só querem saber de andar de Land Rover, só fica em sala especial nos aeroportos, só anda de classe A nos aviões. Então os caras ficam vendo estrelas. Então assim, agora o cara tá pouco se lixando pros crentes, pros evangélicos. Ele quer mais se desbundar, quer mais ganhar dinheiro. Os princípios do que rege a religião dele, princípios bíblicos, deixou de lado, tal. Cara, aí você, de tanto ouvir essas coisas, você acaba achando que é isso mesmo. Que o cara é isso, que o cara é aquilo, e pererê não é mais o que era. Então, eu assistindo essa entrevista, não sabia nem qual era a história de vida dele, da infância dele, da juventude dele. Bicho, o cara é um batalhador, meu. O cara é sofredor. Agora não, agora ele tá numa boa, tá financeiramente. Bom, resumindo, é o seguinte, eu peguei o vídeo todinho e o que eu fiz? Eu editei, cortei algumas coisas que não interessam, até para não ficar muito cansativo. Não tirei os créditos, né, de quem realmente fez a entrevista, que é o Rayan, que é um outro camarada que eu também gosto muito, sou fã. Beleza? Sim? Dá um like aí pra nós, se inscreva no canal, dá essa força aí. Beleza, gente? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e fique com o vídeo aí. Até mais! Clap, clap, clap. Cuida de mim na sombra das suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Estou no Rio de Janeiro para entrevistar um dos meus maiores mentores nesse mundo, senhor Rayan, meu irmão, que alegria, cara. Senhor Kleber Lucas. Eu trouxe o Kleber Lucas aqui porque ele é fora da caixa. Ele é tipo o Rayan da religião. Tipo, eu não sei explicar, não sei descrever, cara. Por que você é um pastor diferente dos pastores evangélicos que a gente encontra por aí? Eu acho que uma coisa que para mim sempre foi muito forte é que a minha experiência de fé, ela nunca foi uma régua para a experiência
de fé de outras pessoas. Então, a minha experiência da minha espiritualidade, ela não pode ser o que vai ser a experiência do outro. Eu nunca achei que eu devesse falar, ganhar as pessoas a partir da minha experiência. Eu acho que cada um vive a sua própria experiência. E eu acho que essa relação respeitosa com o ser humano, que todo mundo está buscando um tipo de conexão. E nesse caso, eu acredito até mesmo que uma pessoa que está ali, que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em religião, que de alguma forma ela vai ter um tipo de conexão. Eu acho que passa um pouco por isso, essa capacidade de dialogar e de respeitar a experiência do... Eu sou igual a vocês. Nós todos somos iguais perante a Deus. Cara, eu não queria ter uma história de, por exemplo, um pastor batista no terceiro divórcio. Quem viveu a experiência de separação sabe o quão traumático é. Quando você tem uma relação que é construída, você parte do princípio que você está indo para uma relação, por um sonho, por um projeto de vida. Eu tenho 2 filhos com a Mabene, que foi minha primeira mulher, que é o Rafa e a Michele. São os únicos filhos que eu tenho. E tem uma história com a Mabene, de 6 anos, 8 anos, 10 anos casado com a Mabene. Então, eu me lembro quando eu fui casar com a Mabene, eu não pensei, foi minha primeira namorada. Como é que ninguém entra numa relação dessa para fragmentar logo depois de alguns anos. Então, a experiência de acabar com uma relação é muito traumática, é uma mutilação mesmo na alma, uma marca que fica, não dói só para quem fica, para quem é deixado, dói para quem deixa. Então, a gente é uma ilusão achar, foi embora, separou, foi iniciativa dele, deve estar vivendo o bom e do melhor. Não, porque é uma frustração, é uma sensação de derrota. Uma pessoa normal, no terceiro divórcio, já sofre pra caramba. Você tem milhões de seguidores, você tem dentro de um ambiente religioso. A igreja Soul também, que então sofre. isso deve sofrer tipo 5 vezes mais em magnitude. Eu acho que tudo isso aí você tem que ir para esse enfrentamento, porque você tem que se posicionar. Se você não se enfrenta isso aí, você não se estabelece, porque existem intimidações nas falas, nos olhares, nos espaços. E outra coisa, eu quero saber de você, por que você foi se meter com Umbanda, Igreja Católica, levar o padre? Você foi futucar uma... Onça com vara curta. Onça com vara curta e um enxame de abelha. Na verdade, assim, eu fui criado na comunidade, fui criado em favela. Eu saí da favela com 19 anos de idade. Sou filho de mãe solteira. Mãe solteira. Que cria 3 filhos sozinha, trabalhando, saindo de casa de madrugada e chegando à noite. Você morava em barraco mesmo? Fui criado num barraco sem banheiro, de madeira e tomando banho de bacia. Chamava de, como é que é? Pombo sem asa. Num jornal do lado, atrás de casa, enterrava. Era isso aí, a realidade era essa. Não, para. Você não tinha... banheiro em casa, não tinha vaso sanitário, não tinha esgoto, não tinha... Nossa água era água de poço, ou o galão 70, que a gente pegava, 70, até 88, que foi no barraco que eu morei, eu dormia no chão, em esteira. A nossa casa, em 88, quando eu saí lá do Morro do Cavalão, a casa tinha um banheirinho, mas eu dormia no chão, na esteira, tem mordida de lacraia, já levei mordida de lacraia, rato em cima da gente. Foi a minha realidade, que é o retrato de muita gente, de milhões de brasileiros hoje, que vivem essa realidade. Então, não estou aqui com vitimização, é uma realidade de dor, de sofrimento, de falta, de criado no morro. Quando você está criado no morro, tua mãe fica doente, não pode trabalhar, não tem comida em casa, você é despejado de um barraco, esse barraco é um barraco que você paga um aluguel, e por mais que ele seja em conta, você não consegue, minha mãe não dava conta de pagar, a gente ia morar de favor, em porão da casa dos outros, em quartos de pessoas, no fundo de igreja, no fundo de terreiro de candomblé, no fundo de terreiro de umbanda. Então, quando você está com fome na favela, foi o que eu falei na revista Veja. Quando você está com fome na favela, e a comida chega, você não pergunta se ela veio do terreiro de macumba ou se vem de igreja evangélica ou de ateu, você quer comer. Então, gente solidária tem em todos os lugares. Gente do bem. Gente do bem tem em todos os lugares. Por isso que a minha experiência religiosa, ela choca um pouco, porque eu não acredito que você vai encontrar salvação somente na igreja, somente através de pessoas, de pastores, da Soul, seja lá da igreja o nome que for, porque você vai encontrar gente do bem, e onde está o bem, Deus está ali, cara. Inclusive, e muitas vezes, e na maioria das vezes, fora de um gueto religioso. Aí os caras ficam invocados comigo porque eu acredito nisso.
Então, quando eu fui lá no terreiro do candomblessista, que foi incendiado, vítima de intolerância religiosa, de violência, que é uma coisa recorrente. Eu fiquei sabendo foi uma igreja... Gente ligado que foi criado dentro de igreja evangélica e que tem aquela formatação de que não, aqui igreja é de Deus e outras experiências de matriz africana, candomblé, umbanda, é do diabo, igreja católica é do diabo. Não, só igreja evangélica. Então, são pessoas que, conquanto não façam parte do ambiente religioso, elas têm uma referência do que é o bem. O bem é aquela referência que ela tem ali. Então, esse centro foi incendiado. Quando eu fui convidado pelo Babalorixá, que é um amigo meu, Ivani Santos, para estar na ajuda dessa reconstrução, na verdade foi uma entrega de uma doação feita por um grupo de pessoas, eu fui lá, ali como um chamariz, como alguém de conexão de outros líderes. Por que você foi? Eu fui porque o dia que eu precisei, eles vieram. O dia que eu tive fome, eles trouxeram comida para mim. Então, no mínimo, uma questão de consciência, do respeito aos espaços democráticos, porque eu não gostaria que as pessoas entrassem na Soul e quebrassem tudo e falassem assim, aqui a partir de hoje é só tal experiência religiosa. Eu fui porque mães de santo, não tinha eu machucava no morro, não era mãe, não tinha como, não tinha plano de saúde. Cara, você vai na casa da mãe de santo, que ela vai fazer um chá ali, vai colocar um saião, vai fazer um sumo de saião, e no final ela faz uma reza ali que você não sabe exatamente o que ela está fazendo, mas não é a palavra, cara, é o coração, é a motivação. A oração, que Garbi vai falar exatamente sobre isso, que a oração é muito mais do que palavras que você repete, mas é um coração que entende, é muito mais essa experiência do coração que a pessoa está falando ali e a gente fica limitado a colocar Deus numa caixa definida. E Deus não pode ser definido, cara, nem por palavras e nem por gueto religioso. Porque o bem é o bem em qualquer lugar. E o mal é o mal em qualquer lugar também, parceiro. Que eu podia estar aqui com um terninho, com Bíblia na mão, com sapato, com não sei o que, o caramba, 4. E tá cheio de coisa escusa. Mas aí eu sou um cara que fica de bermuda, de sandália, não sei o quê. Falo que tive depressão, tô no 3º divórcio, eu sou o mal, eu sou o herege, eu sou o antideus. Mas é interessante você perceber que tem milhões de pessoas que estão nos assistindo agora que de alguma forma estão identificadas não com a força de um pastor que ganhou o Grammy simplesmente, mas com a força de um ser humano que está aqui dizendo que, cara, você pode sair dessa depressão, você pode sair mais forte dessa coisa. Você usou uma expressão muito interessante, né? Que você apanha e você sai mais forte. Você cai, antifragilidade. Você pode sair muito mais forte. Tá falando com uma pessoa que durante 12 anos só dormia com Lexotan. O que é isso? Barra pesada para dormir, remédio para dormir. Rivotril, Lexotan, Ocadil frontal. Quem me conhece, quem é da minha intimidade, sabe exatamente do que eu estou falando. Que época foi essa? Dia 1º de julho agora de 2019, vai fazer 2 meses que eu não tomo mais remédio para dormir. Pô, então tu escreveu várias músicas picas dessas aí? Eu fiz a música Aos Pés da Cruz no dia que eu me separei da Mabene, a mãe dos meus 2 filhos. Você imagina como é que estava o meu coração dilacerado. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo. Meu Jesus maravilhoso. Você tem o melhor para mim. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Dá-me força para continuar. Caraca, é verdade. É tudo firme está o meu coração. E mesmo quando eu chorar... E Deus cuida de mim também. Você tá assim... Deus cuida de mim. E a próxima porta vai abrir. Todas as portas fechadas, né? Devendo 8 ou 9 meses de aluguel. 9 prestação do... Essa história aí, você aí, beleza. Antes de entrar nessa história... Beleza. Você, favelado, com 19 anos, você entrou pra igreja. Exatamente. Com 18 anos. Você se meteu com coisa suja até os 18 anos? Não? Não, droga? Não. Tenho vários amigos que são envolvidos até hoje, que não morreram, estão presos ou estão no tráfico. Pesado. Pagode, você gostava de pagode? Cara, não. Você beijava na boca, naquela época de 18? Beijava muito na boca. Né? Comecei beijando na boca. Feio pra caramba assim? Com 11 anos, Que isso, mano? A favela, o pessoal começou mais cedo, né? O bicho meu primeiro beijo na boca foi com 11 anos. Lembro. Tem um tema, né? A questão do... Tem uma trilha sonora da vida? Você vai vivendo assim. Então, com 11 anos, né? Com 11 anos, eu já comecei a namorar, mas eu sempre fui tranquilo. Cara, não tinha direção nenhuma pra minha vida. Com 11 anos de idade, com 18 anos de idade, eu tava na 4ª série do primário. Caraca, mano. Você culto do jeito que você é. Fazendo teólogo, não sei o quê. Caralho, Exatamente. lendo pra caraca.
misturando nos teus discursos na igreja coisas de várias religiões, de várias filosofias e de... Putz, exatamente. Fazendo mestrado na UFRJ, não sei o quê. Quarta série. Com 19 anos. Tava na quarta série do primário. Trabalhei de entregador de pizza. Hoje, iFood, né? Aquele cara que trabalha ali, legal. Mas eu entreguei muita pizza lá em Caraí. Trabalhei de office boy, trabalhei de jardineiro, trabalhei de lava-carro. Trabalhei no ferro velho, vendendo cobre, chumbo, antimônio. Trabalhei vendendo limão na feira. Trabalhei vendendo bolo de milho que minha mãe fazia. Cara, trabalhei em muita coisa. Trabalhei na Mr. Pizza, entregando pizza, né, por aí. E, enfim. Você queria ser cantor nessa época, não? Não, cara. A música veio como uma coisa de ressignificação da vida. Por quê? O meu sonho era ser pastor de uma igreja, missionário no Brasil ou fora do Brasil. Aos 19, você entrou na igreja com 18 anos? Com 18 anos. Meu sonho sempre fui direto pro seminário. Queria ser pastor. Ia me casar e ser pastor em algum lugar. Quando eu casei com a Mabene, a Rafa nasceu 4 anos depois e o nosso casamento começou a ter dificuldade por mim, muito mais por mim do que por ela, mas também ela. Acho que hoje a gente tem um relacionamento muito tranquilo, assim, muito bom, inclusive. Então, quando eu traí a Mabene, eu traí. Calma aí. Para. Falar de traição ou para onde? Para. Você, como falar essas coisas, né? Pastor traí a minha da igreja. Pastor auxiliar. Pastor auxiliar da igreja, você traiu sua própria esposa. Traí. E você está falando num podcast com uma porrada de milhares de pessoas que não, você traiu sua eu esposa. traí minha esposa a primeira vez, eu traí a Mabene em 91. Eu casei em 91, traí a Mabene em 93. O Rafa nasceu em 94. 92, traí. O Rafa nasceu em 94. O Rafa é a cura, né? Ele é aquela coisa que vem... Ele é literalmente uma cura, assim, pra mim, pra Mabene, pra minha história. Enfim. Cara, você bota a cara... Caralho, você, pastor evangélico, você bota a cara dizendo isso, que você traiu, você... Cara, a única forma de você ser liberto da vida é você encarar a verdade e chamar a verdade pelo nome. E que você erra também. Cara. Tem muita gente que não vive isso, tem muitos pastores que não vivem isso, que tá casado há 40, 50 anos. Parabéns, glória a Deus. Que bênção, né, cara? Mas não foi a minha realidade. Talvez existam pessoas que desistiram até mesmo da trajetória e da missão, da vocação, porque não conseguiram se levantar depois da queda, porque não tem... É uma das grandes nós da alma de um líder religioso é quando ele se vê diante de uma fragilidade, quando ele fracassa. Se levantar depois com os olhares, com as falas, com as opiniões, com a culpa, depois da culpa. Eu tive que fazer muita terapia, tomar muito remédio, estar num ambiente muito acolhedor para me levantar novamente. Mas, então, quando eu vivi essa fase do casamento, o mundo caiu, porque a única coisa que eu aprendi a fazer era ser pastor. E acabou tudo. Com 29 anos de idade, eu ganhava menos de um salário mínimo. Com o Rafa, ganhava menos de um salário mínimo. 2 filhos? Não, a Michelle nasceu depois. Tá. Você tinha um filho de 5 anos de idade. Exatamente. Você ganhando menos que um salário mínimo, trabalhando de quê? Na igreja? Não, eu trabalhava num posto de gasolina. Você era frentista? Não, eu trabalhava numa lanchonete, que o posto tinha, eu era o faxineiro da lanchonete. 29 anos de idade, que é a minha idade hoje em dia. Exatamente. Então você só foi florescer pra música, pra Grêmio, essas porra, lá pros... 30, depois de velho. Depois de velho, cara. Tudo. Então, quando acontece isso, o meu mundo acaba. Algumas pessoas começaram a falar assim, cara, como algumas ideias que a gente tem tido, tem trocado, assim... E muito legal daqui a pouco mostrar exatamente. A gente vai ter que fazer outro podcast daqui uns meses, assim, de umas coisas muito legais que estão acontecendo. Mas quando aconteceu tudo aquilo, eu tava, cara, devendo tudo, todo mundo, duro pra caramba, sem saber onde cair, morto, cara, literalmente. E não era mais pastor, né? Não podia ser pastor. Como é que... Por mim. Não apenas pela fala das pessoas, mas eu comecei a acreditar, inclusive nas falas e nos olhares das pessoas. Falei, cara, acabou o mundo pra mim. Você pecou, não pode ser pastor, não pode ser mais nada, cara. E você o quê? Eu não sei fazer nada, cara. Eu não sei. Nem trabalhar na pizzaria eu consigo, porque eu não tenho mais idade ali, já estou com 29 para 30 anos. E algumas pessoas começaram a falar, juntou um grupo de investidores, molecada,
molecada de 19, 20 e poucos anos, e falaram assim, cara, a gente quer te dar uma ajuda para você começar. Começar o quê? Gravar um CD. Eu falei, pô, mas gravar o CD, mas... Não, todas essas músicas que você tem aí, vamos te dar o dinheiro para você comprar, para você fazer. E eu gravei um CDzinho lá na minha casa, na sala de casa, com um amigo meu, o Alexandre Malaquias, do Sul, que ficou lá em casa uns 15 dias e fez um CD todo digital, no teclado dele, e que eu saí cantando pelo Brasília, Goiânia e Brasília. Cara, eu vendi 10 mil CDs, com CD nas costas, assim, botando uma linha, pegando ônibus, pegando carona, pegando carona de Santana. 10 mil CDs? Vendi 10 mil CDs sozinho, andando pelo Brasil todo. Porque eu chegava e cantava. E as pessoas compravam depois. Agora, a loucura disso aí é que eu não acreditava nisso. Alguém precisou me dar abrir uma janela para mim. Então a música não foi a minha primeira opção. Foi uma ressignificação de uma vida que estava totalmente vencida ali, que não tinha, cara, não sabia o que fazer. Então a música veio chegando para mim como possibilidade de um negócio, como possibilidade de uma arte, de um potencial que estava ali enterrado. E aí gravei esse primeiro, depois eu... Para, desculpa. Sabe quanto eu ganho por uma palestra hoje em dia? Eu ganho 25 mil reais para falar 1 hora de palestra, tá? No ano de 2015, eu tava bem mal, porque minha namorada tinha me dado pela bunda. E eu tava começando a dar palestras. E eu conversei contigo lá na Soul, você me buscou em casa, me levou para almoçar, e você falou que eu devia dar palestra de graça. O máximo de palestra de graça. Cara, agora que eu tô lembrando disso. E eu não queria, porque tipo, cara, não, eu preciso ser remunerado. Só que hoje eu só ganho 25 mil reais por palestra, porque entre 2005 e 2017 eu fiz mais de 100 palestras gratuitas na universidade. Eu batia a porta e eu pedia pra falar. Uau. Entendeu? E assim, quando você contou essa história aí de você vender 10 mil livros, só no back da igreja, ali você vai lá e canta, 10 mil CDs, isso. Vai lá e canta e vende assim na mochilinha, assim. Uhum. Eu vendi muito livro assim também, cara. E assim, aqui eu tava meio que pronto pra desistir, porque ninguém tava me contratando pras palestras. E você falou, continua dando de graça. Continua indo aí, vai indo, você tem que estar em tudo quanto é lugar. Cara, que loucura. Em 2015, hoje estamos em 2019, 4 anos depois. Tá? Obrigado ao Denis que me conectou esse cara aqui, tá? Muito obrigado. Tá? Pode continuar, eu te interrompi, era pra te contar essa história do CDzinho, você botando o CDzinho, vender 10 mil, boca a boca assim, cara, tu tem que ter uma habilidade de lábia e de venda legal, cara. Ou você tem que cantar bem. Cara, que lindo isso. E essa era a época dos Pés da Cruz, não? Você cantava o que nas igrejas? Pô, cara, agora você me deu Pô, tamo junto, cara, que isso. Mas é verdade, cara. São certas coisas, por isso que você precisa ter um mentor que já foi lá e fez, entendeu? Não adianta você ter um mentor que, não chegou onde você quer chegar, entendeu? E eu fui conectado ao Kleber Lucas porque num capítulo do meu primeiro livro, Hackeando Tudo, eu falo sobre a playlist da felicidade, e entre as 10 músicas da minha playlist da felicidade foi uma música chamada Tempo de Deus. Que, querendo ou não, assim como Aos Pés da Cruz e assim como Deus Cuida de Mim, é uma música de você está no fundo do poço, mas daqui a pouco você vai se reerguer, porque Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou, entendeu? Como é que, às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. E eu entro no meu quarto, eu tranco a porta e parece que o céu está de bronze. E eu digo, Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas o seu silêncio é para me fazer crescer e entender, entendeu? E eu, toda a época de perrengue, essa música me guiava. E eu incluí no meu livro. E alguém aleatório, que eu nunca vi na vida, leu lá e falou, putz, eu conheço esse cara, ele é meu pastor. E ele me levou lá na Soul. E aí a gente começou a interagir, e por ser uma pessoa que já chegou onde eu quero chegar, ele me deu esse toque da palestra. Caramba, cara. Que é muito parecido com o seu toque do CD.
de botar, cara, você ia em Brasília, Goiânia, eu ia Rio, São Paulo, universidade, faculdade. Que loucura, cara. E tem mais ainda, tá? A galera que em 2013, 2014, 15, estava na plateia das palestras que eu dava na universidade, palestras gratuitas, hoje em dia estão botando 35 mil no meu bolso como cliente do Mastermind. Entendeu? Cara, então, que loucura. O maior gatilho mental, a gente fala sobre gatilho mental em venda, o maior gatilho mental chama-se reciprocidade. Que é um conceito bíblico também. Pô, cara, me derrubou. Me derrubou. Aí você tá vendo de igreja em igreja, vendendo CD, vendeu 10 mil CDs, mas assim, mercado pequeno, Centro-Oeste, Goiânia, Brasília. Como é que você estourou? Então, 2000, foi 98. 98. 99 foi quando estourou mesmo, com Deus Cuida de Mim. Em 98 eu gravei um CD Muito Mais de Deus, que teve a música Purifica-me, que foi uma música muito cantada no Brasil. Mas ainda foi aquela coisa assim, incipiente. Mas assim, eu sempre fiz uma coisa que é recorrente. Hoje eu vou nos espaços que me querem, enfim, é claro que eu não sou uma unanimidade e não sou aceito em alguns lugares, mas tem espaços que me convidam muito. Então, eu sempre cantei na festa de Barretos, já e às vezes saía de uma programação da festa de Barreto para cantar num espaço para 50, 100 pessoas, com a mesma equipe, com a mesma qualidade. Eu acho que essa coisa de ser honesto com o meu talento, com o meu potencial, de ter um conteúdo para levar e as pessoas saberem que elas vão lá. E até hoje as pessoas podem falar assim, eu não gosto dele, mas a música dele mexe com a minha vida. É muito porque elas sabem que o que elas vão ter é muito mais do que uma performance. Elas vão ter um conteúdo entregue. A gente vive nessa coisa, dessas mudanças das redes, as pessoas estão com medo. O que vai ser a partir de agora? Vai ser o que sempre foi para quem sempre foi de verdade. Então, se você tem um conteúdo, não há o que temer. Agora, se alguma pessoa está apoiada numa coisa performática, pura e simplesmente, não subsiste dessas variações do tempo. Como a história é marcada por isso, pessoas que fazem um sucesso relâmpago e somem. Por quê? Porque às vezes só tem aquilo. Mas essa capacidade de chegar e você entender o povo, o teu público, você dialogar com as pessoas, você levar o seu conteúdo muito mais do que estar vendendo um peixe, mas você vender uma ideia. As pessoas que me acompanham ao longo desses anos todos, elas não compram um CD, elas não compram uma música, elas compram uma ideia, uma mensagem, e elas acreditam nisso. Então eu andei por isso, ando pelo Brasil todo, estou cantando para 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, estou cantando para 50 pessoas, é o mesmo conteúdo, é a mesma paixão, é a mesma pulsão de vida, né, para as pessoas. Então, acho que passa muito por aí. Eu comecei a viajar pelo Brasil todo e de repente teve um boom. Quando foi? Cara, não sei. Não sei, mas teve um boom. Você foi na gravadora, como é que você chegou? Saí batendo, eu saía de Brasília e foi em todas as gravadoras gospel do Brasil, eu bati na porta, todas elas, da época. Eu saía de carona de Brasília e ia para São Paulo, sabia de alguém que estava indo para lá, de Gol bolinha. Pô, pode dar uma carona aí, eu dava com violão e ficava na casa de alguém hospedado uma semana, por exemplo. De favor, morando de favor. E às vezes beber, né? não tinha coragem de almoçar e jantar todo dia na casa das pessoas. Então, às vezes, eu ficava até mais tarde com fome na rua para não chegar lá e ter que, além de estar hospedado, desconfortável. E às vezes não ter dinheiro para voltar e andar bons espaços a pé. Mas batendo nas portas, todas as portas, e deu tudo errado, cara. Tava tudo ruim. E 30 anos chegando e tal. Um dia eu vim aqui no Rio, Transbrasil. Eu falei, cara, eu vou pro Rio. Já tinha vindo no Rio várias vezes em várias gravadoras. Um dia eu gravei uma fitinha, cassete, e peguei o meu último dinheiro que eu tinha para comprar um voo que tinha de madrugada na Transbrasil, que era tipo R$50, assim, aquelas promoções relâmpago. Entrei no voo da Transbrasil e vim pro Rio para ficar hospedado em São Gonçalo, na casa de um amigo chamado Weber, que foi me buscar no aeroporto do Santos Dumont com a Brasília. Chegou lá, a Brasília morreu. Eu tive que empurrar a Brasília dele no aeroporto. Ele estava me levando para casa dele em São Gonçalo. Os filhos dormiam, ele botou os filhos para dormir com ele e a Fran, no quarto deles. E eu fiquei dormindo no quarto dos filhos.
Só que no caminho, naquela virada ali para pegar ponte, eu perguntei para ele, você sabe onde fica a MK, uma gravadora que tem? Ele falou, sei, da El Shaddai na época, que era uma rádio. Sei. Eu falei, cara, você pode me levar lá rapidinho? Ele falou, sério, mas você quer ir lá? Você marcou alguma coisa? Eu falei, não, cara. Intuição, sabe? Essa coisa assim de você sentir um... Escutar o impulso. Escutar o impulso. Eu falei, cara, eu vou lá. O máximo que... Falei pra ele, Éber, o máximo que pode acontecer é eles pegarem minha fitinha e jogar fora, assim. Nem ouvi. Quando eu cheguei, ele falou, cara, mas tem muita gente lá. Era tipo 10 horas, 10 e pouco. Cheguei lá 10h20, 10h30 mais ou menos. Quando eu entrei na recepção, estava lotado de gente que eu já conhecia, cantores. Ia ter um debate na rádio ali, gente pra caramba na porta. E eu sou naturalmente tímido, assim, eu não tenho essa coisa de chegar e falar no primeiro momento. Depois eu fico mais livre, mas isso aí é outra história. E eu cheguei e falei, caraca, cara, eu não vou ficar aqui. Eu cheguei pra menina e deixei uma fita. Ela falou assim, você marcou com alguém? Eu falei assim, não, eu só vim entregar uma fita. Deixei a fita e tava indo embora. Quando eu tô saindo, a dona da gravadora entra pela porta lateral. Todo mundo... Você conhecia ela? Tipo, você Não. Mas ela tinha... Ela me reconheceu quando me viu. Eu não sabia, ela entrou pela porta lateral, todo mundo se levantou para falar com ela. Mas como é que ela reconheceu um preto de Brasília? Porque ela tinha ouvido uma música minha. Opa! Através de alguém que eu dei a música. E que gravou e que a música ficou conhecida. Ela tentou me achar, falou, eu quero conhecer esse rapaz. Só que ela, não tinha telefone, eu ligava de orelhão. Hoje é fácil você encontrar a pessoa no Instagram. Era ficha cheia de bolsa, cheia de dinheiro. Kleber Lucas, dá pra procurar? Não tinha essa possibilidade. Era fichinha. Ligar no Rio era fica na fila do orelhão e enche de fichinha ali, fica colocando e ela vai comendo, era uma coisa absurda. Enfim, quando eu cheguei, deixei, eu tô saindo, ela tá entrando, ela me viu de lado, assim, de perfil, ela falou, é o pastor Kleber Lucas? Duas coisas, né? Primeiro que ela me chamou de pastor e eu já estava convicto que eu não seria mais. Falou, ela tá me chamando de pastor porque ela não sabe da minha história. Aí eu já cheguei logo falando da minha história, porque é melhor você jogar aberto, é isso aqui que é. Eu traí minha mulher mesmo, exatamente. Pastor, e eu comi fora. Exatamente. E ela chegou e falou, pastor Kleber Lucas, e todo mundo conversando com ela, eu olhei para ela e falei assim, sim. Ela falou, o senhor veio conversar comigo? Aí eu olhei para ela e falei, cara, sim senhora. Ela falou assim, eu queria pedir vocês aqui para me aguardar um pouquinho, mas eu estou querendo muito tempo falar com o pastor Kleber Lucas. Vai ser rapidinho, era 10h40 na hora que eu entrei na sala dela. E eu fui entrando sem saber exatamente quem era. Quando eu cheguei na sala dela, eu falei assim, é muito prazer, meu nome é Ivelise, eu sou a dona disso tudo aqui que você está vendo. E eu entrei 10h40, 3h eu estava na mesa dela, assinando o contrato. Eu fiquei de 10h40, todo mundo ficou esperando. 3h eu estava com o contrato assinado. O que você fez durante esse tempo todo? Conversei, falei tudo, cantei, depois cantei, mas contei primeiro, falei assim, olha só, antes da senhora... Essa é a minha história. Eu sou isso aqui, eu tô devendo, meu casamento não tá bom, traí minha mulher, vou me separar, então, antes de assinar esse contrato aqui, eu queria dizer exatamente quem eu sou. Você mostrou vulnerabilidade e autenticidade. E você ganhou o coração dela. E ela falou o seguinte pra mim, ela olhou pra mim e falou assim, a gente nunca faz o que eu tô fazendo agora, mas eu vou apostar em você. A palavra que ela usou foi, eu vou apostar. Se você vender 3.000 CDs, eu já vou me dar por satisfeito, porque eu estou apostando. Você já tinha vendido? Não, calma aí. Nesse projeto que eu fui fazer com eles. E se você vender 3.000 CDs, porque você não é conhecido aqui no Rio, não sei o quê. Ela apostou. E esse CD vendeu 300.000 cópias. Topo da cadeira. Uau, isso é muito bom, Leão taxista. Beijão lá pro Leão. Cara, vendeu 300.000 cópias e disco de ouro, enfim, platina. Foi uma coisa bem legal que aconteceu com a gravadora, lá na gravadora, e a partir daí... Aí eu dei uma entrevista, mídia, eu dei uma entrevista num dia. Num dia eu tinha 9 meses ainda de dívida, de apartamento, condomínio, carro que eu tive que entregar na justiça, 3 protestos, 13 cheques sem fundo, devendo posto de gasolina, cara, e mercado. Tudo ruim. Num dia eu tinha isso. Dei uma entrevista, no outro dia eu tinha 183
convites para cantar no Brasil todo. Literalmente, num dia da entrevista, bum, passei aquele dia todo recebendo ligações. No outro dia, no final do dia, tinha. Aí de lá para cá nunca mais parou. Sempre levando porrada, sempre sofrendo muito. Porque Mas você ficou mais polêmico agora. Cara, mas quando eu me separei, então, quando eu fiz sucesso de um ano, 2 anos, me separei. Já estava me separando, já estava nesse processo com a Mabel e tudo. E quando eu me separei, eu recebi uma visita de uns líderes religiosos que falaram assim, olha, se você separar, nós vamos virar as costas para você. Porque a gente não vai conseguir conviver com você. Então foi mais uma situação que eu tive que viver, de ter que me reinventar. Quando a pipa estava começando a subir, foi cortada na mão, sabe? A linha foi cortada na mão. Aí como é que você faz? E foi a partir desse momento de 2001, que eu já tinha vivido uma situação em 93, e agora em 2001, que eu já estava me levantando, com o evento da separação na Mabene, foi o dia que eu fiz a música Aos Pés da Cruz e tal. Foi que eu perdi muitos contatos. Mas, curiosamente, essas portas que se fecharam, elas me deram a oportunidade de receber outros tipos de convite, que foram as festas. Agropecuária, festa de aniversário de cidade, showmício. Então, aquilo que parecia ser o fim de uma coisa que estava muito incipiente ainda, foi a grande oportunidade de uma outra virada, de um outro começo. Então, parece que eu só estou contando derrota, mas é isso aí mesmo. Cara, virou. E de 2001, as coisas foram virando de uma forma assim, surpreendentemente. Comecei a fazer muito show, viajar, fazer agenda lotada, 30, 40 shows por mês. Fiquei rico. Eu fiquei rico no meio do deserto, cara. O primeiro milhão que eu ganhei foi no momento de... cara, eu passei com 30 anos de idade, pós-divórcio. Primeiro milhão que eu ganhei. Cara, eu lembro que eu estava ali com 30 anos, até 29 para 30 anos, eu ganhava menos de um salário mínimo. De repente eu estouro e começo a ganhava bem, mas de repente eu passo por um divórcio. Quando eu divorcio, fecha tudo. E de repente, no meio dali, começam a surgir outras portas. E foi nesse período que tinha muita gente falando pra caraca de mim, não tinha a mídia que tem hoje, de Instagram, que o pessoal fala numa e compartilha, né? Então tá em tudo quanto é canto, YouTube, tudo. Naquele momento de deserto, coisas foram florescendo ali num lugar não tão evidenciado, num lugar de hostilidade, e foi quando eu ganhei o meu primeiro milhão. Fazendo show pra cima? Fazendo show de cima pra baixo. Aí depois, no outro ano, 2 anos depois, eu ganhei 2 milhões. Aos Pés da Cruz. E Deus cuida de mim. Tava vindo junto com... Foi uma época que todo mundo vendia muitos CDs. Não tinha o boom da internet. Não tinha. MP3. Não tinha. Eu lembro que aqui na sala de casa, na sala do piano ali, que nós estávamos ali, veio um amigo aqui, um líder, assim, que eu respeito muito, veio conversar comigo aqui. E ele falou para mim, eu conversei com um pessoal e tal, e isso foi em 2010, cara. Ele falou, cara, eu não estou dizendo isso para você, mas você deveria pensar a possibilidade de parar. Porque as pessoas não vão suportar isso. Então, pensa em fazer outra coisa, pensa em outra coisa que você talvez... Parar porque você tinha tido 2 divórcios, e isso é feio para um pastor... Cara, pastor, cantor, enfim. Fora isso, tem os olhares, amigos que se distanciam, gente que você tinha muito vínculo, que você descobre que não é amigo coisa nenhuma, gente que estava na tua sala comendo tudo do bom e do melhor, de repente elas viram as costas e não querem aparecer com você. Gente que gravou minha música, que fez sucesso, que vinha aqui em casa, mas assim, não posso aparecer contigo. Elas sabem, eu não vou falar o nome delas não, mas elas sabem que eu estou falando com elas. Mas tá tranquilo também. Enfim, 2010. Aí, como se não bastasse, caso novamente no final de 2012. E aí nisso a Soul nasce aqui na sala de casa. Começou uma igreja que, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Continua proibido, inclusive.
Aí, eu vou te falar uma coisa. A gente, fora o fato da gente ser uma comunidade que eu sou isso aí. O que eu tô falando aqui, você sabe disso, a SOA é isso. E as pessoas começam a te ver de perto. E elas, quando te veem de perto, elas têm estranhamento, porque a sua fala é uma fala que confronta alguns paradigmas, alguns dogmas, algumas tradições, e você percebe que esse cara que canta Deus cuida de mim, que canta aos pés da cruz, que faz essas músicas todas, é também um ser humano vulnerável, que tem sensações, que experimenta Deus não apenas de um sagrado dogmático, mas do outro sagrado, de um sagrado que é partilhado na natureza, de olha para o mar e vê graça comum, que vê uma noite estrelada e consegue identificar. Então, assim, aí quando você começa a fazer as pessoas começam a ver essa humanidade, porque elas têm dentro do imagético dela, do imaginário, dentro do imaginário elas carregam uma coisa do sagrado como uma coisa muito separada de tudo. E quando você percebe que o sagrado pode ser vivido na vida, no dia a dia, nas coisas que você, numa comida que você come, numa experiência que você tem gastronômica, ou de alegria, de ouvir uma música. Aí daqui a pouco falo com uma pessoa que é um amigo, antes de igreja, de religião, de qualquer coisa. O Fábio de Mello, o padre, é uma pessoa que me ama, que vem aqui em casa, que é meu amigo, da gente conversar muito, tem uma conexão. Da pessoa física. Amo. Aí eu falei pra ele gravou a música minha, gravou Deus Cuida de Mim. Depois, antes disso, eu chamei e falei, o que você acha de vir na igreja? Ele disse, vai ser uma honra, vamos marcar data. Na hora que eu convidei, ele veio e foi lá na sua. Foi lá na cara, ele nunca tinha entrado, ele falou quando ele estava lá, eu nunca entrei, porque o combinado com ele, porque ele tinha todo um protocolo da equipe e tudo, e o protocolo dizia o seguinte, olha, ele vai chegar na hora e sobe, canta, prega e sai. E não fala com ninguém e tal. Essa coisa, não que não quisesse falar que é uma pessoa extremamente solícita, mas assim, um lugar pequeno, tem que ter um protocolo. Certo. E ele chegou lá um pouco antes e eu fiquei assustado, porque ele teria que chegar 40 minutos depois, ele chegou um cara 40 minutos antes. Eu falei, pô, mas você ia chegar depois? Não, mas eu não sei, eu quis vir antes. E eu falei, então você fica aqui e depois eu te chamo. Não, eu quero entrar contigo. Aí ele ficou lá assistindo, aí no momento dele subir, ele subiu e foi muito bom, cantou e foi lindo. E eu falei pra ele, o combinado nosso é o seguinte, ó, quando você terminar de falar, eu vou subir e o sinal vai ser o seguinte, eu vou subir e quando eu começar a falar, você sai. O pessoal da equipe já vai te levar pra você sair tranquilo. Ele falou, tudo certo, tudo bem. Aí, cara, terminou a programação, no meio ele já tava lá, primeiro que ele tava lá cantando, mão levantada. Aí no final ele terminou de falar, eu subi e tal, eu peguei o microfone e eu falei pra ele assim, falei com o pessoal, assim, dei um abraço nele, abracei ele e falei assim, agora é a hora que você vai sair. Aí ele falou assim, eu não. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu não entendi na hora, ele falou assim, eu não. Eu falei assim, não, combinado, agora você sai e eu fico aqui segurando o pessoal. Ele falou, eu não. Aí ele falou assim, eu não vou sair não, vou ficar aqui, eu quero ficar aqui. Aí eu falei, cara, pode dar ruim pra você e pra ele. Não, e pra mim também, porque eu olhava pra equipe dele e falei assim, olha só, é pra levar ele. Ele falou assim, eu não. Aí ele pegou o microfone e falou assim, eu não vou embora não, ele tá querendo que eu vá embora, mas eu não vou não, nunca entrei em igreja evangélica, agora que eu entro, o pastor tá querendo me botar pra fora. E aí, cara, virou um evento, uma programação que tinha litúrgica, pra se tornar um encontro fraterno, um lugar de respeito. Sente o quê? Antes do padre Fábio ir lá na Soul, eu já estava sendo esculachado só por ter anunciado que ele iria lá. Pela possibilidade de ter um padre católico, não sei o que, vai manchar o altar do Senhor, e não sei o que, é um herege, você é um herege, ele é um não sei o que, ele vai levar a mãe dele com ele, que era Maria, né? Ele pensou, cara, se as pessoas vieram... Rayan, a minha pressão foi a 23/16. Eu fui parar no Hospital Vitória. O que esses caras, haters, queriam e querem é me matar, me enterrar vivo de qualquer jeito. Eu fui parar no hospital internado na semana que o padre foi lá no Soul. O que não te mata te deixa mais forte. E eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, cara, como é que as pessoas podem ser tão odiosas assim, cara? Da onde vem isso? Igreja, não estou falando toda a igreja evangélica, mas esse público com esse discurso, não tem no mínimo de consciência histórica do que é a igreja evangélica no Brasil, que chegou aqui sendo rechaçada, sendo rejeitada por muitos segmentos sociais, por uma hegemonia religiosa, e ela foi perseguida no Brasil 120 anos depois,
Essa coisa que foi perseguida e que nasceu dentro de hostilidade começa a ser a principal instrumento de intolerância contra a experiência dos outros. Aí eu sou amigo do Babalorixá, agora o Kleber Lucas toma banho de pipoca na macumba, o Kleber Lucas é amigo do... Cara, você é amigo de quem? Eu vou ser inimigo de quem? Qual é a mensagem que Jesus fala? Vai lá e ama o teu próximo, ama o teu irmão. Não fala assim, não ama o teu irmão evangélico, ou cristão, ou católico. Cara, ama o mundo. Deus amou o mundo, Ele não amou o nosso gueto. Desculpa, mas às vezes eu fico tentando entender a lógica estúpida de um movimento de predominância de gente que tem intolerância no coração, que levanta a bandeira do ódio. O padre fala na igreja. Aí eu fui parar com 23 porque eu fiquei desesperado. Falei, cara, como é que as pessoas conseguem ser assim hoje? Em nome de Deus. E a gente fala de cristãos que foram perseguidos, que foram engolidos por leões. Só que a gente se tornou o maior diabo do nosso próximo, em nome de uma fé. Só não se sabe de fé em quê, né? E que Deus é esse. Aí como se não bastasse, culminou com a saída lá no Centro Candomblecista que eu tive. Foi tudo na mesma época. Foi. O Babalorixá e também a visita do padre Fábio de Mello e um monte de coisa na mídia cristã, batendo. Não, cara, grupos, chegando mensagem de grupos dizendo assim, não convide esse camarada para na igreja porque ele prints, ameaça de morte. Ameaça de morte. Da igreja? Cara, chegou para mim. Eu tô falando de ameaça de morte, eu não tô falando só de chamar de preto safado. Também isso? Preto safado, pastor safado, isso não é pastor, isso tem que morrer. Não tô falando só disso que eu falei na Veja. Eu tô falando de receber a ligação de gente dizendo assim, ó, o pessoal tá querendo te encontrar aí, o pessoal quer conversar contigo, quer saber qual é a tua. Pesado. É pesado. O pessoal que bate no Kleber Lucas por ser tão sujo, deve ser mais sujo ainda atrás dos panos, né? Só que... Eu falo das minhas sujeiras. Eu também falo. Eu também falo das minhas sujeiras. Todas as meus molas estão em público. Eu não escondo ter assessoria de imagem de empresa, porque todos os meus molas estão em público. Uhum. E eu me sinto bem com isso, porque a frase do Paulo Coelho te orgulha de suas cicatrizes, porque foram elas que te ajudaram a achar onde você está. Eu acho que é bem isso mesmo, cara. Orgulhar de cicatriz, eu me orgulho dela. É uma memória, né, cara? São coisas que... são memórias que às vezes te fazem refletir, que podem te sucumbir, né? Te fazer sucumbir. Cara, como é que você se levanta depois disso? Você está gravando esse podcast, não um dos melhores momentos da sua vida. Não. Bem longe de ser um dos melhores momentos da sua vida. Você está botando a cara aqui, né? Exatamente. Vivendo o terceiro divórcio, cara. E você tem ficado sozinho aqui, porque o Rafa O Rafa viaja, né, tem viajado muito, né? Inclusive. Amém. O que você vê do Kleber Lucas daqui pra frente, cara? 2019 pra frente. Uma portas se fechando e outras portas se abrindo. Cara, o legal de você ter essa coisa de levar porrada, de você cair, de você fracassar e se levantar e ressignificar a vida, é que você percebe que essas travessias elas sinalizam também um tempo novo, essa coisa do Ouroboros, né? Essa coisa de você, coisas que morrem, coisas que renascem. Então, por mais que eu esteja vivendo esse momento aí de reflexivo, de autocrítica, um cara que separa 3 vezes, cara, não é normal, ele precisa fazer a sua autocrítica, procurar uma ajuda de profissionais. Nesse campo também do meu trabalho, eu estou fazendo novas leituras desse tempo de mídia, essa coisa digital, que é o mundo digital, que é uma coisa que é onde a vida está acontecendo, e você ter essa humildade, posso usar essa expressão, de aprender com uma geração que tá voando altíssimo, e eu poderia ficar escorado no memorial do Kleber Lucas, entendeu? O cara que ganhou o Grammy Latino, sabe com quem tá falando, o Grammy Latino, eu tenho isso aqui, não sei o quê. Isso aqui é uma história para sinalizar para mim que eu posso ir mais longe. 51 anos. Exatamente, 51 anos. Quando eu falo a palavra sucesso, quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Pô, cara, peraí. É o Steve Jobs, eu acho. Steve Jobs por quê?
porque foi um cara que quebrou pra caramba, que deu muito errado, que vai pro gueto e começa a fazer novamente, vai pra garagem, que tem uma oportunidade de fazer coisas tremendas e de repente ele volta e fala, cara, eu vou fazer uma outra coisa que não é unanimidade, né, cara? Que é um cara que todo mundo falou assim, cara, é por aqui que você tem que ir, não sei o que. Ele fala, não, mas eu vejo outra coisa, eu vou seguir esse instinto. Eu comecei a tocar violão com 18 anos de idade e eu lembro de uma pessoa batendo no meu ombro. Muito velho. Eu tocava com 12 anos. Uma pessoa chegou pra mim, bateu no meu ombro e falou assim, cara, esquece esse negócio, isso não é pra você não. E assim, eu fiz dezenas de músicas tocando pouco, mas acertando, sabe? Consciente daquilo que eu estava fazendo. Com 37 anos, eu já estava fazendo outras músicas e eu falei, cara, sempre que eu precisava fazer uma coisa fora do violão, eu precisava de alguém para tocar piano, porque eu não sabia tocar. Eu não acredito 37 que anos. Aquela pianada toda que você dá, você aprendeu com 37 anos. Com 37 anos. Depois de você estar estabelecido como um dos maiores cantores gospel do Brasil. Cara, eu não comecei a estar com 37 anos, mas eu decidi pagar, era 200 e poucos reais, saía daqui da Barra da Tijuca, ia para Copacabana, depois fui para Laranjeiras para pegar aula com o professor, que ele falou assim, cara, eu não sei se eu vou te dar aula. Era o mais caro, mas eu falei assim, eu sabia, um amigo meu falou, se ele te aceitar como aluno, paga, porque você vai chegar onde você nem imagina. E aí, aos 37 anos, você ficou... Já era famoso, conhecido, não sei o quê, primeira indicação do Grammy. Fui falar com ele e ele falou assim, olha só... Você cantava em pé. Exatamente. Você não tinha nem o Deus Cuida de Mim, você não estava no piano não tava. Não tocava nada. Com 37 anos, eu peguei minha primeira aula, Dó, Mi, Sol. Agora você tá tocando aquele piano de 600 mil reais. Aí alguém falou assim, cara, pra que um amigo falou, por que você vai aprender a tocar piano? Você já chegou em lugares altíssimos, cara, você já fez coisas e faz coisas que você não precisa de ninguém. Você não precisa tocar piano, gastar seu tempo com isso. Eu descobri depois que eu precisava aprender a tocar piano para ganhar um Grammy. Não entendi. Porque eu fui as músicas que eu fiz que me levou pro Grammy foram todas feitas naquele piano ali que eu aprendi a tocar depois. Você criou ali naquele piano. Então é outro chamado, ó. Vai pra MK em São Cristóvão no dia tal, hora tal. Aprende piano que você vai ganhar um Grammy. Liga pro Ryan pra aparecer na tua casa. Exatamente. Numa tarde assim. quarta-feira. Exatamente. E não ter esse pudor de falar, pô, eu sou um cara que já sou Grammy Latino, eu sou um cara conhecido, eu vou procurar, eu vou pegar aula... de 29 anos que fala um monte de merda aqui, faz aqui. Eu trazer o Ryan pra perguntar, Ryan, o que você acha disso? Pô, exatamente. Você ganha o Grammy Latino, você vai ganhar aula de piano? Pô. Autenticidade. E não podia chegar atrasado. E se chegasse atrasado, cara, paga a aula, mas hoje você não vai ter aula, que você chegou atrasado. Pô, mas eu sou o Kleber Lucas, né, cara? Chegava de motorista. Olha só. Cara, não vai dar pra te dar aula hoje, porque eu fiquei te esperando. Ou surgiu um show. Tá bom, tô te mandando o número da conta aí, pra você pagar a aula que você não veio, mas eu marquei. Ele me ensinou a valorizar essas coisas, né? O meu mentor no piano, Rafael Vernet. Dá um salve pra ele. Salve aí, Rafa. Meu irmão, meu amigo, queridaço. E a minha música ganhou uma outra dimensão a partir do momento que eu decidi sentar para aprender. 37 anos, você se reinventou para aprender. Então nunca é tarde para começar, nem para se reinventar, nem para se renovar. Kleber Lucas, do alto da sua experiência de 51 anos como um servo de Deus, de 25 anos como cantor gospel e de 30 anos como pastor, o que você tem a dizer, a recomendar, a compartilhar com essa geração que está meio perdida, o pessoal meio que na condição do Rafa Lucas há um ano atrás? Então, que bom que essa pergunta é muito oportuna, porque eu acho que a gente tem que aprender muito com a história das nossas vidas, com a história de outras pessoas, ouvir, ler, se inteirar, ouvir documentários, ouvir depoimentos, assistir filmes, histórias reais e aprender com a natureza, aprender com a vida, com tudo. E uma coisa que para mim é muito pontual é você fazer uma leitura das estações, né? Você vê que tem uma época de muita
das árvores estarem muito frondosas e produzirem muitos frutos. E de repente você encontra a mesma árvore completamente despida. É quase que uma lição que a natureza está dando de que daqui a pouco vai passar por um outro ciclo de novas possibilidades. E às vezes você olha para uma coisa seca, você fala, cara, acabou, está morta. E às vezes ela se renova com o cheirinho das águas lá, aquela coisa ela vai sentindo, vai se alimentando através das raízes ali, ela está se alimentando de uma coisa que praticamente ninguém está vendo. Daqui a pouco ela está frondosa novamente. Entender que a vida não é feita apenas de verões, né? O carioca gosta muito do verão, mas ela é feita de longos invernos, ela é feita de outonos, de primaveras, de esperança, mas ela é feita também de desespero, ela é feita de presença das falas que nos levantam, mas até mesmo essas falas que querem nos silenciar, de alguma forma elas vão fazer parte de uma história que vai nos fazer mais forte, que vai nos fazer mais resistentes e entender que as pessoas não vão conseguir chegar muito longe de nós, daquilo que dos objetivos delas de nos destruir, se nós decidirmos ser invencíveis, até mesmo diante das hostilidades, diante do fracasso. Saber que a vida é feita também de perdas. Saber que a vida é feita de entregas. Dessa coisa da solidariedade, do altruísmo, de você entender que às vezes o menos é mais, de você entender que às vezes a melhor maneira de você ter mais é você dando mais de si, dando mais. E às vezes você está achando que você está dando e você está tendo uma grande oportunidade de receber muito mais, sobre todos os aspectos, né? Você vê aqui uma vida corrida pra caramba, daqui a pouco você está viajando amanhã para a Ucrânia e de repente você está aqui com a gente está vivendo. Eu pensei que a gente ia ter meia hora, a gente está a tarde toda aqui, já anoiteceu e a gente está aqui num papo que nos constrói, que eu sei que me acrescenta, mas de alguma forma vai nos afetando. O brother que está aqui também, o Rafa, o Gabriel. Então, assim, eu acho que a vida é muito isso, são essas trocas e essas entregas e a gente se alimentar de esperança, porque não falei nem coisa da Bíblia, nada disso, porque eu sou isso mesmo. É verdade, né? Você passou 1 hora e pouco de podcast, você não citou um versículo. Nada disso, né? Que pastor não fala da Bíblia assim, tipo... Porque Deus é mais do que essas definições que a gente quer enquadrá-las, né? Eu acredito nisso. Então, assim, tenha a sua experiência, tenha o nome que for, tenha ela o nome de teísmo ou ateísmo, de cristianismo, islamismo, budismo, do tudo ou nada, do vazio, enfim. Mas seja íntegro com essa convicção, com esse sinal aí que está dentro de você. Acredite mais nesses sinais que às vezes nos surpreendem diante de desertos, diante de sequidão, e você de repente acorda com uma luz. Cara, acho que tem uma coisa circulando aqui, tem uma energia circulando que vai me tirar dessa cama, que vai me fazer levantar desse lugar, que vai me fazer começar novamente. Você que está vivendo debaixo de culpa porque fracassou, às vezes a gente está comendo muito, está bebendo muito, está, sei lá, cheirando, drogando, tomando muito remédio, e a gente está achando que o fim é aquilo dali, não é outra coisa, é a culpa, é o medo, é a insegurança, essas coisas que são humanas, e que você pode se levantar disso aí, viver e ressignificar tudo e perceber que depois de um longo inverno, como já foi dito, você vai descobrir um verão invencível dentro de você. Me remete ao ano de 2015, onde eu tinha acabado de ser demitido de um emprego, eu tomei pé na bunda do amor da minha vida na época, eu não tinha pouquinho, sei lá, uns 5 mil reais da minha rescisão, meu livro não estava vendendo como eu esperava, e o que me... eu ia pra Soa, a época que eu mais ia pra Soa, e o que me dava forças era uma música chamada Tempo de Deus. Eu queria que você terminasse esse podcast. Não sei se o Rafa Bispo conhece essa, mas vamos lá. Muito bom, Fala cara. sobre esses invernos que parece que nunca vão acabar. Às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu?
mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém, amém. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? É de crédito. Oh, 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 oh. Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém, amém. Muito bom. Seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém. Cara, que coisa boa! Esse foi o podcast Mundo Arranha aqui direto da Barra da Tijuca com Kleber Lucas, doutor, cardiologista bravo pra caramba, Rafael Bispo. Chega aqui, Gabriel, vem cá. Nosso novo cameraman, Gabriel, que também cresceu escutando o Kleber Lucas. Lá em São Gonçalo, que é perto de onde ele é. É isso aí. E porra, Bispo é marca, é de crédito, é só o começo. Isso. E bom, comenta aqui embaixo, compartilhe com alguém que você ama. Esse foi o podcast Mundo Arranhão com o maior cantor gospel do Brasil. E muito mais que um cantor gospel, muito mais que um pastor, muito mais que um mentor, senhor Kleber Lucas. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, valeu, gente. Clap, 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 clap.